Fala pessoal, bom dia. Começando hoje aí mais uma live, começando mais uma semana aí cheia de lives todos os dias ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Na live de hoje eu vou conversar daqui a pouquinho com o meu amigo Rafael, que é um dos caras aí mais incríveis de investimentos que eu já conheci. Então quem tiver pergunta, pessoal, sobre investimentos, bolsa de valor, dinheiro, finanças e também sobre negócios, é claro, vai mandando as perguntas aqui, que daqui a pouquinho eu vou chamar o Rafael e a gente vai começar aí a bater um papo sobre esse assunto tão importante, inclusive nos dias de hoje, né? Passando por crise, dificuldades financeiras em muitos sentidos, né? Então, tão importante quanto falar sobre esse assunto. Rafael tá por aí já? Rafael tá entrando, o pessoal tá entrando. Bora lá então, Rafael. Opa, Fala, meu caro. Tudo bom? beleza? Tudo certo? Maravilha, mano. Tá me ouvindo bem? Tô te escutando muito bem, muito bem. Vamos Legal, nós. maravilha, meu caro. Bom, te agradeço aí por aceitar o convite, né? A ideia, como eu comentei, eu acho que a gente bater um papo bem informal, né? Bem descontraído, Com né? Sobre certeza, investimento, sobre bolsa, sobre negócios, né? E poder aí responder as dúvidas aí do pessoal que está entrando também. com certeza, com certeza. A ideia aqui é ser o mais prático e simples possível. Quem tiver dúvida, fica mais do que à vontade. A gente podia só convidar a galera de botar esse aviãozinho aí, mandar para 10 amigos aí para gente levar esse conhecimento para mais gente, né? Eu vou fazer isso aqui também. Isso aí, taca coraçãozinho ali, compartilha aí para os Isso. amigos Já que o manda para conteúdo vai todo ser mundo. bom. Vou mandar para a galera aqui. Cadê? Pô, mandei para uma galera aqui e vambora. Legal, maravilha. Bom, pessoal, acho que conheci o Rafael pessoalmente, acho que foi no começo do ano passado, né, Rafael? Exato. Nos conhecemos lá no Gestão 4.0, na primeira turma aí do Gestão, onde a gente participou junto aí da turma de mentoria. Acabei conhecendo um pouquinho do trabalho do Rafael, só para introduzir rapidamente aí para quem não conhece ainda o Rafael, depois, obviamente, você fala um pouquinho mais também, a gente vai falar durante esse nosso papo aí também. Mas o Rafael é sócio aí da Monte Bravo Investimento, é uma agente de investimentos aí que tem sob custódia nada mais do que 7 bi, né, de reais, né, Rafael? Pelo que eu vi, ele mais de 10 anos no mercado, né, eleita aí algumas vezes aí como o melhor escritório aí da XP em termos de atendimento também, né, alguns milhares de clientes ali na carteira. Então, acho que tem bastante história para contar, Com né, certeza. muito erro, muito acerto, muita propriedade aí para compartilhar sobre esse assunto aí tão importante que é investimento. Ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, né? Um momento Com aí de certeza. crise que é cada vez mais importante ainda. Com certeza, cara. Um prazer estar aqui com vocês. Legal, maravilha. Rafael, eu separei várias perguntas aqui também, né? Depois o pessoal fica à vontade aí para mandar as perguntas de vocês. Tá? Eu vou acompanhando aqui as perguntas de vocês também, mas eu tenho aqui várias perguntas e aí a gente vai trocando uma bola aí em relação a isso. Eu quero começar já, Rafael. Eu vi agora recentemente ali um post no teu Instagram, um vídeo, né? Acho que foi um bate-papo aí que você fez com mais alguém falando sobre a crise, né? Obviamente não tem como não falar, né, de crise nesse momento. Eu acho que tem duas coisas muito interessantes, né? Eu acho que não deve ser nenhuma novidade para ti, né? Eu acho que em toda crise, né, que a gente passa, a gente sempre vê esse mesmo cenário, né? Bolsa caindo, né, as pessoas desesperadas vendendo tudo, né, a qualquer preço. E se a gente começa a ver historicamente, né, todas as outras crises, né, foram muito similares, né? Depois de toda a crise, naturalmente que há uma retomada, mas o mercado financeiro geralmente ele é muito mais emocional do que racional, né? As pessoas às vezes muito pouco racionais, né? Às vezes
não se lembram dos fatos históricos que aconteceram em outras crises. E aí eu acho que até tu comentou, tu fez algum post falando sobre isso, o que as crises do passado, né, nos ensinam, né, que nós estamos vivendo e que nós vamos viver, né, obviamente, nessa crise também, que não vai ser diferente, né, como tantas outras, desde de 29 a 2008 e tantas outras pequenas que a gente teve aí no meio do caminho também. Exato. Assim, o que que eu vejo, João? É, o brasileiro, ele amadureceu muito no quesito investimento. Então, com a Selic baixa, o brasileiro ele começou a ter que se incomodar com os investimentos dele, né? Então, o brasileiro ele começou a olhar outras formas de investir. E, obviamente, a Bolsa de Valores ela se tornou um foco, né? Se você parar para lembrar, em 2008, a crise do mercado financeiro, a Bolsa, enfim, caiu bastante aqui, mas a percepção da Foi crise muito menor, né, foi do que muito hoje. menor, né? Então, hoje todo mundo fala de bolsa, né? Todo mundo estava falando de bolsa, porque houve esse amadurecimento por uma conjuntura econômica, talvez por um amadurecimento mesmo, talvez até pelos profissionais que hoje estão no mercado. Então, dito isso, eu acredito que houve, ao mesmo tempo que houve um amadurecimento, talvez não houve diligência na hora de investir, né? Aquela coisa do deixa eu colocar minha reserva de emergência dentro da bolsa de valores, né? Isso é muito temerário. Então, quando você tem uma queda muito abrupta, a aversão a risco sobe e se o investidor colocou afetando a sua reserva de emergência ou afetando o lado emocional dele, de cara, eu não estava disposto a investir, a cair, a desvalorizar isso meu patrimônio, a venda, né? Só que o curioso de destacar e perceber é o aumento do número de CPFs na Bolsa fevereiro, março e abril, né? Então a gente teve um sucessivo e progressivo aumento de CPFs na Bolsa de Valores, o que mostra que é uma percepção muito curiosa do brasileiro dentro da Bolsa de Valores, o que para o Brasil é ótimo, né? Essa coisa de tá saindo dinheiro, misturando talvez aqui alguns assuntos, né? Mas tá Sim. saindo capital internacional da Bolsa de Valores, né? Pessoal, o Brasil ele é junk, né? Ele não tem um investment grade ali frente ao mercado internacional. Então você pega um fundo de trilhões de dólares, ele tem uma parcela de emerging market. E essa parcela, uma parcela dessa parcela está dentro do Brasil. Então, quando a bolsa sobe, ele precisa vender, né? Ele precisa levar o lucro. Não tem visão de longo prazo do capital internacional. Então, a bolsa brasileira ela precisa crescer com capital nacional, né? E hoje depende muito do capital externo, né? Pela É, quantidade de investidores que claro, ainda é pequena, né? Aí ainda é depende pequeno. dessa oscilação Ainda é enorme. pequeno. A gente tem 2 milhões de CPFs na Bolsa frente a 200 milhões nos Estados Unidos. Olha a diferença. Claro, a gente tem 10 vezes menos empresas na Bolsa. Só a Apple chega a negociar o que o Ibovespa inteiro negocia, né? Então, Sim. existe essa disparidade. Mas pegando o cerne da tua pergunta, eu acho que o que a gente pode tirar das crises passadas é que, de fato, elas passam, né? Depois da recessão sempre vem a expansão. Depois da expansão sempre vem a recessão. E o que você precisa se ater são os seus fundamentos. É claro que os fundamentos, você não precisa ser teimoso, né? Eu estou comprado nisso aqui, o fundamento mudou completamente, a conjuntura mudou e eu estou ali firme naquele fundamento. Não. Mas você tem que ter uma visão de longo prazo e você tem que comprar sabendo por que você está comprando. E se talvez você não saiba, peça ajuda, né? E não tem problema nenhum nisso. Então, acho que o Sem que as dúvida. crises passadas nos trazem é que elas passam, sempre. Infelizmente, a maioria das pessoas são emocionais e não racionais, né? Eu me questiono, né, por que as pessoas saem correndo para o shopping quando tem liquidação, né, ou quando tem uma Black Friday, né, e descontos, né, diversos, e quando a gente tem uma oportunidade de liquidação e de Black na bolsa, né, As pessoas comprando, fogem. né, a preços irrisórios, as pessoas fogem, né? É um movimento irracional, É né? É um racional. movimento irracional que obviamente, como tu comentou, né, vem mudando nos últimos anos, né, em relação a. Acho que está muito atrelado à educação financeira do brasileiro. Né, aí a gente puxa um assunto que é uma das habilidades que eu falo no meu livro que a escola nos ensina, né, que nós não aprendemos sobre educação financeira na escola. Enfim, agora a gente começa a ter, né, mais.
mais penetração nesse assunto, mais gente falando, YouTubers falando sobre esse assunto, mas talvez há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, né, era muito difícil, né? E eu lembro quando eu comecei a investir com 13 anos na renda fixa, né? E eu fui lá no gerente do Massa. banco e a renda fixa era 25%, 28% no ano, né? Era absurdo, né? Não tinha por que alguém se sujeitar a tomar risco, né? Se eu tinha a garantia, né, de ter um rendimento sem fazer literalmente nada, né? E Claro. no momento que a gente vive hoje, com a taxa de juros cada vez menor, né, o brasileiro é obrigado a se expor a risco, mas talvez não foi educado a isso, né? Não foi ensinado a como que ele investe, não foi ensinado que é um investimento, que é um trabalho, um investimento de longo prazo, né? Como Claro, isso qualquer negócio, né, que você vai começar, né? exato, e tem que ter esse mindset, né? Que você está entrando num negócio. E eu acho que só fazendo um paralelo rápido, João, se a gente pegar uma carteira conservadora, em média, nos Estados Unidos, ela tem 30% em ações. A nossa carteira, aí pegando a média das corretoras, tá, do mercado, se você Uhum. pega a média das corretoras agressiva aqui no Brasil, não chega a 20% em ações. Né? É muito por conta dessa É muito pouco, percepção né? a risco. Né? Eu não vou dizer se é muito ou pouco, mas a ideia é que tem uma disparidade, tem um descolamento, muito porque, e eu acho que a gente pode também abordar esse tema, existem muitas oportunidades ainda no Brasil em renda fixa. A renda fixa no Brasil não morreu. O CDI Sem sim, dúvida. mas a renda fixa não morreu. Né? E eu acho que o fato do CDI estar morrendo no tempo, isso é muito bom para o Brasil. Isso é coisa de país desenvolvido, né? Lá fora, investimento indexado ao Treasury ou qualquer coisa do tipo. Sem dúvida. Acho que não existe, né, a busca do investimento ideal, né? Eu acho que, É, obviamente, quanto mais, né, diversificado ele tiver, né, seja com renda fixa, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, fundo imobiliário, né, ações, né, eventualmente ele pode ter uma exposição de risco ainda maior com startup, enfim, né? Acho que o grande problema é aquela pessoa que fica pulando de galho em galho, né? Agora apareceu o claro. Bitcoin, agora está ou na capa da revista, né? Saiu na capa da revista, né, alguma Agora eu ação que é vou. hora de comprar e o cara faz o movimento oposto sempre, né? E não tem essa, Não, não tem esse portfólio, essa visão de longo prazo e essa constância, né? Essa constância de estar sempre aportando, né? Seja a formatação que ele tiver, né, do investimento dele. Mas, de fato, é uma questão de mindset, é uma questão de educação, né? Eu acho que as corretoras têm um grande papel nisso, né? claro. Obviamente, né? De educar, né? E trazer mais gente para investir na bolsa, mas é um trabalho de longo prazo, né? A gente É ainda um está trabalho muito de longe, longo, né, do, é um do trabalho mercado de long, americano. é um trabalho de longuíssimo prazo. Se a gente for pegar e comparar com o mercado americano, que eu acho que é justo ter um benchmark, a gente tem 90% do mercado investidor americano fora dos bancos. Né? E olha que o mercado americano, apesar que na percepção dos americanos é concentrado, para nós ele é extremamente descentralizado. Né? O brasileiro, o Uhum. Brasil, a gente tem 5, 6 grandes bancos. Né? E aqui 95% do mercado investidor está dentro do banco. Né? Aqui eu não vou entrar na discussão se é bom ou ruim, mas eu vou entrar Sim. na discussão da concentração. Né? A concentração, consenso é algo muito perigoso, na minha opinião. Né? Então, esse consenso é algo que é temerário, na minha opinião. Exatamente. De novo, está atrelado à educação financeira, né? Ele De tem que novo. estar educado financeiramente para buscar essas opções, né, no mercado também. Mas Exato. falando um pouquinho do mercado, obviamente que vocês acompanham, né, o mercado exterior, o mercado externo, né? Como é que está essa percepção, né, de países que já estão nessa retomada, né, saindo talvez um pouco antes do Brasil desse momento do coronavírus? Já consegue observar algum tipo de padrão, algum tipo de retomada, de referência? Como é que está a análise de vocês nesse âmbito Eu global? vou tentar responder essa pergunta trazendo o Brasil pro assunto, né, para a resposta. É, a China é o primeiro país a sair, né? Claro, foi o primeiro a entrar. E o Brasil, e aí puxando o Brasil, isso é muito bom. O Brasil é um país extremamente exportador, né? Sobretudo commodities. Então a gente tem soja, petróleo e Vale, né? E minério de ferro. Né? Sim. 50% do minério de ferro da Vale é exportado para a China. Tá? Então, com essa retomada, e aí o minério de ferro também está skyrocketing, e hoje
de ontem para hoje, né, que a bolsa chinesa tem um horário bem diferente da nossa, o minério de ferro abriu subindo 4%. Então o minério de ferro está na contramão aí do petróleo, subindo demais nos highs históricos, e isso é muito bom para o Brasil. China, a percepção é que ela cresce ainda esse ano, claro que cresce bem menos, né, mas o governo chinês tem dado pacotes incríveis para o mercado, e aí, é claro, uma economia completamente diferente de qualquer outra no mundo. Estados Unidos, falando de bolsa, é sempre o país a voltar mais rápido também, né? Então o S&P vem subindo bastante, entrou num rally bem forte. A ideia é que isso se desacelere, principalmente por uma instabilidade política, agora não política, mas todo esse problema que está acontecendo. Então, Uhum. Goldman Sachs saiu hoje na Bloomberg, Goldman Sachs soltou hoje um relatório, né, desacelerando a projeção de crescimento de S&P. Lembrando que os Estados Unidos colocou quase 3 trilhões de dólares na economia aí nos últimos 60 dias, né? O que é muito bom para o Brasil também. O Brasil é um grande exportador para o mercado americano também. Acho que a grande preocupação de mundo claro, mercados emergentes eles acabam crescendo mais devagar, sobretudo por uma instabilidade política, que é algo comum dentro dos mercados emergentes, mas acho que a grande preocupação dos mercados desenvolvidos é Europa, né? Há uma preocupação muito forte com a Europa já vinha Há bastante tempo já, né? Não de já há agora, né? bastante Já tempo, já vem há vem bastante tempo, né? amarrado ali, arrastado, tem uma preocupação grande ali com a Alemanha. Ontem saiu um artigo no The New York Times falando sobre a Alemanha, a zona do euro, então é algo para a gente olhar, né? Mas acaba que tem um impacto, claro que tem um impacto global isso, né? A Europa está muito ligada, principalmente por uma moeda forte, a zona do euro, mas acaba que tem um impacto menor sobre o Brasil. A gente exporta, claro que exporta muito para a Europa, mas a gente exporta bem menos se a gente for pegar esses dois polos de Estados Unidos e China. O Brasil não, o mercado tem tradeado muito a possibilidade da abertura, né, de mercado. Então, você vê a Bolsa subiu aí 30%, a gente está subindo hoje, inclusive, com a perspectiva de abertura. Tem muita gente que fala que isso está errado, porque a gente vai ter muitas baixas e uma recessão muito forte, a economia real vai estar muito fragilizada. Mas eu acredito que as grandes empresas da Bolsa, elas podem tirar uma bela limonada desse limão. Sem Se dúvida. a gente for E é olhar, o que o que eu ia te perguntar, inclusive, Rafael, já aproveitando, né? O que vocês estão vendo de oportunidade, né? Até falando para quem está nos acompanhando agora, né? Obviamente que a gente tem um monte de oportunidade, tem muita coisa barata, tem muita coisa interessante, né? Tem algum setor, né? Tem algum, qual que é a visão de vocês nesse sentido aí de legal, oportunidades aí no mercado? Não só nacional, né? E até mesmo oportunidades fora também, né? Até na ideia sim, de investir também, né? De claro, claro. diversificar em outros capitais, que eu acho que é relevante também, né? É legal de ver, até concluindo o que eu estava falando, é que assim, você pega uma loja Gênia, a loja Gênia ficou fragilizada com isso, com tudo isso que está Sim. acontecendo. Ela ficou com uma única loja aberta, que é o online. Só que o momento que os shoppings abrirem, assim, a possibilidade de os vizinhos dela não estarem mais ali, e ela cresceu o market share dela é enorme, né? Então É a porque gente tem está caixa e tem caixa para sobreviver e tem para se caixa para manter, né, o sobreviver, vai tempo se necessário. manter, as outras empresas não vai ter, então ela vai ter um aumento forte de market share. Né? Essa é a perspectiva de muitos setores. Respondendo a tua pergunta, João, sobre setores, assim, acho que a gente tem que olhar muito os setores que não voltaram, né? Assim, tem vários setores que não voltaram, mas a gente tem que olhar ali o setor bancário, né? E aí a gente tem que perceber que gente, olha os últimos 50 anos que os bancos que a gente tem hoje estão aí vivos desde essa Sim. época. Olha os 50 anos, quantas crises eles já não passaram? Será que eles não vão passar por mais essa? Né? E os setores bancários, o setor bancário ele não voltou ainda, né? Tá assim, em sucessivas perdas e quedas ali, com arroxamento de crédito por parte dos bancos, aumento de Basileia e tudo mais. É, Setor de turismo, claro, né? Então a gente tem CVC, as aéreas ali sofrendo muito também. Eu acho que é algo muito de longo prazo, mas aí a gente tem que perceber também. Será que a gente não vai ter mais essas aéreas que a gente tem aí hoje? Será que a gente não vai ter mais viagens? Será que as pessoas vão deixar de viajar? Né? Então, assim, a gente tem que olhar a longo prazo, né?
né? Não é uma recomendação de compra isso aqui, mas eu acho que a gente tem que perceber setores que, claro, estão fragilizados, porém, eles precisam continuar onde eles estão. Sem dúvida. Eu gosto muito do setor de varejo, eu acho que é um setor que vocês, né, estão inseridos, João. E eu acho Não, que legal, isso até ia perguntar para ti também, né? A tua fica à visão aí do, vontade. do setor de varejo e e-commerce, acho que tem bastante coisa para falar. É que teve falando do varejo online especificamente, teve uma ascensão muito grande, né? Nessas últimas semanas, né? Tá na moda falar que a gente viveu uma digitalização de 5 anos em 5 semanas, né? Mas Sim. tá na moda, é consenso, mas é uma grande verdade, né? A digitalização talvez seja o grande legado que essa pandemia vai nos deixar. Eu gosto de dizer, tenho gostado de dizer que são dois legados, a digitalização e a solidariedade. Eu espero muito que isso venha para ficar Legal. e deixou uma marca muito importante na nossa sociedade agora essa pandemia positiva, né? E eu acho que o varejo, eu sou assim, gosto muito do setor de varejo. Acho que o brasileiro ele é do varejo, ele tem a cultura do varejo. Eu acho que as empresas de varejo no Brasil mostraram uma adaptação para aquelas que não tinham e uma fortificação para aquelas que tinham o lado online. A gente viu uma crescente muito forte. Eu acho que a gente tem boas empresas de varejo, né? Então acho que assim é muito tá muito em linha você tá bullish com esse mercado de varejo, né? Eu acho que a gente tem ótimas empresas com bom people, mesmo as que estavam mais caídas ali, se a gente for pegar via varejo, você vê um processo de turnaround que tá dando certo, você vê uma mexida ali bem forte nela, e isso se traduz em números ali. Eu acho que o setor de varejo ele é bem promissor para o Brasil. Mas só pegando o último gancho ali que você deixou do mercado internacional, a gente começou a reposicionar nossas carteiras há um pouco mais de 3 anos, né? 2 anos e pouco, 3 anos ali para o mercado internacional. Eu acho que assim, o que essa crise nos mostrou? Não existe bala de prata, não existe antecipar. Muita gente fala, poxa, como é que eu não antecipei? A China estava fechada, a Itália Exatamente. começou a fechar, como é que eu não antecipei? O mercado inteiro não antecipou. Então, acho que não existe bala de prata. O que existe é uma carteira diversificada. E eu não vou entrar muito nessa seara, porque eu acho que a gente tem alguns temas para abordar ainda, mas pegando ali a questão de diversificação da internacional que você falou, eu acho que isso é muito importante a gente analisar. Imagina você ter comprado dólar novembro, outubro do ano passado. Né? E aí não é só comprar dólar, né? Não é só arrediar a carteira, é investir lá Investir fora. em empresas que Investir, pagam dólar, exato, né? que pagam em dólar, que estão te remunerando em dólar, né? Então, acho que isso é muito importante. Isso é uma mística que o brasileiro tem, e isso é uma mística que o americano não tem. 20% do patrimônio, em média, do investidor americano está em mercado internacional, né? E o mercado internacional, o Brasil está para o mercado internacional, assim como, desculpa se a gente tem alguma audiência aqui, mas assim como um estado menor, não vou dar um nome então, um estado menor aqui do Brasil está para cá. É irrelevante, né? Tirando o grande centro, né? Tirando do grande centro Sim. aqui, né? Então acho que é isso, é exatamente isso, né? Falando da gente, mas é isso que acontece. Então acho que é importante a gente olhar para isso, e eu acho que vai muito da educação financeira, vem do amadurecimento que o brasileiro precisa e vem tendo. Eu vejo com bons olhos esse desenvolvimento para o Brasil. E o conceito da diversificação, como tu falou, né? Hoje em dia não faz, óbvio que a gente tem muita oportunidade, né, no Brasil, né? Isso eu falo a todo momento, a gente tem um monte de problema, tem muito setor, muita coisa para crescer, mas não tem como desprezar, né, a possibilidade de você ser sócio de um Facebook, de um Google, de uma Apple, de uma Amazon, né, e tá, né, dolarizado de uma certa forma do teu capital. Né? Claro, Então, nada mais óbvio que você diversificar, né, essa carteira, né, em empresas que são, né, sustentáveis e sólidas, né? Eu acho que o que tu comentou também, exato. Rafael, até acho que teve uma pergunta que eu acho que o Matheus perguntou em relação, e é uma pergunta muito comum, né? Já passamos pelo fundo do poço, né? A bolsa vai cair, a bolsa vai subir. E é um tipo de pergunta e de questionamento que a gente, como tu comentou, a gente nunca vai saber, né? Quem é que vai prever, quem é que previria que teria, né, um corona, enfim, que isso vai acontecer, né? Mas agora, quando a gente olha sempre quando a gente olha para o longo prazo, né, qual que é a probabilidade daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né, empresas sólidas,
não continuarem crescendo, não continuarem distribuindo dividendos, não continuarem, né, É distribuindo isso. riqueza, né? É praticamente zero. Né? Agora, o que vai acontecer na semana que vem ou no mês que vem, ninguém sabe, né? E nem tem que saber. Né? Quem fala que sabe está Isso não mentindo. deveria Né? importar. Exatamente, Isso não não tem deveria diferença importar. nenhuma. Né? Se eu estou Exato, investindo não para faz daqui a diferença. 10 anos ou 20 anos, na verdade eu espero que aconteça para que eu possa comprar mais, né? Se isso acontecer. Né? Isso não vai mudar a minha ação de investir, de comprar ou não comprar mais É, ações. Né? é Se ruim basear por dizer. isso é. Eu quero tecer dois comentários sobre isso. A gente começou falando e me veio isso na cabeça, mas queria falar de uma outra coisa também que eu acho interessante. É ruim a gente dizer isso, né, assim, da perspectiva de Brasil, mas a gente até que espera uma queda, né, porque daí é onde é a possibilidade de entrada. Né? Quando o mercado está subindo, a Sim. gente só está vendo acontecer, né, é mais ou menos isso. Mas é claro, aí é sobre a segunda coisa. Será que agora é o momento ou eu tenho que esperar cair mais? E aí existe um estudo, pessoal, existe um termo que se chama buy the dips. Buy the dips é você comprar o fundo do poço. Existe um estudo, e depois, quem quiser, me chama no DM que eu mando esse estudo para vocês, que mostra numa janela de 10 ou 20 anos, agora eu não vou saber o tempo, mas é mais de uma década, vai, em que se você comprar todos os dips, todos os fundos do poço, e do outro lado do estudo, comprar todo mês, e aí eu também não lembro a periodicidade, mas Recorrentemente, comprar né? sempre, sempre recorrentemente, a sua carteira comprando recorrentemente, independente se ela está subindo ou caindo, ela dá uma rentabilidade melhor do que a compra de todos os dips, de todos os poços, dos fundos do poço. E aí vem uma outra reflexão. Você vai acertar todos os fundos do poço? É claro que não, ninguém vai acertar todos os fundos do poço. Mas mesmo que você acertasse, né, você não teria uma carteira melhor frente a ter um aporte recorrente. Então, é E o isso. problema é quando acerta, né, Rafael? O problema é quando acerta, né, acha Não que tem tem como. poderes especiais e aí vai, né, pro fundo do poço, né? E, na Tem verdade, como. pessoal, acho que o grande ensinamento é esse, né? Eu acho que essa é a filosofia de investimento que eu sigo, né? Inclusive, né? Acho que a gente tem que focar, né? Nós, como pessoas físicas normais, empreendedores, né? Tem que focar no seu trabalho, tem que focar em gerar riqueza, né? Em construir negócios, né? E você vai terceirizar o seu investimento, né? Para uma Monte Brown Investimento, uma corretora, onde você vai fazer aportes mensais, né? Durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? E pronto, né? Você não vai ficar ali olhando o gráfico, cotação todo dia, ficar prevendo se vai subir, se vai descer, até porque historicamente, como o Rafael comentou, isso é ineficiente, né? Mesmo se É você ineficiente. fizesse, gastasse tempo fazendo isso, você ainda tem uma grande probabilidade de perder contra o mercado, né? Então não faz nenhum sentido, né? Você só está É perdendo isso. tempo e energia, né? Quando faz isso, né? É bem isso. Não, legal, cara. E quando a gente fala ali, falando do mercado ali, do mercado americano que a gente estava comentando, do mercado de fora, né, falando de empresas de tecnologia, né, infelizmente, né, a gente tem poucas opções no Brasil, né, a gente ainda é muito comoditizado, né, muitas empresas bem tradicionais, bem estatais, né, e muitas empresas, até como a própria XP, inclusive, ou outras empresas de tecnologia, quando abre o capital, né, fora do Brasil e não no Brasil. Né? E a gente vê várias empresas de tecnologia, principalmente nesse momento de crise agora de corona, né, sejam o Zoom da vida ou outras empresas, explodindo. Explodindo. Né? E no Brasil a gente ainda, infelizmente, tem pouquíssimas opções, né, de empresas de tecnologia. Né? A gente vai ver lá a empresa mais tecnológica que a gente tem uma Lynx, tem uma TOTS, né, mas muito longe de ser uma startup, né, ou de ser uma empresa exponencial. Né? Esse é o É problema, isso. né, da nossa bolsa brasileira. Tem poucas opções, né? A gente realmente tem poucas opções e a gente fica também muito à mercê ali de um mercado que é difícil de prever e ou é muito suscetível Dependente a também de fatores oscilações. externos. Né? Se a gente Exato. for pegar commodities, gente, imagina a quantidade de fatores que podem influenciar no preço da Petrobras hoje. O Se o cara sol nasceu para acorda um lado, para o outro, se choveu milímetros a mais, a menos, né? Que controle você tem, né, sobre isso? Né? É difícil, né? não A tem não ser que controle você é um nenhum. agricultor e conhece a fundo, né, sobre isso, né? É isso. Então é muito difícil, mas é isso. E aí eu acho que
Eu acho que vem um pouco de concorrência na bolsa. Eu acho que é interessante a gente, no tempo, ter uma concorrência na bolsa. Eu sou uma pessoa que acredito Isso nisso. se fala muito É, há muitos anos, né, cara? Há muitos anos se muito. fala de ter uma nova bolsa, mas ainda É é uma utopia ainda. dependência, né? É um É, monopólio, né, da Bovespa é que realmente isso consenso, é aquela prejudica, né, coisa o do livre consenso. mercado, né? É aquela coisa do consenso. Eu não acredito em consenso, eu acho que o consenso é ruim. Não é que eu não acredite, eu acho que existe consenso, mas eu acho que é ruim o consenso, que é a coisa do monopólio, a coisa de você ter uma única opção. E eu acho que teve um segundo fator. é, Quanto mais líquida a nossa bolsa estiver, menos oscilações acíclicas a gente vai ter, né? É claro, quando tem uma cíclica, Sim. beleza, tá o mercado inteiro indo para um lado, mas você tem às vezes uma venda de uma operação muito grande que mexe no valor. Quanto menos isso acontecer, e para isso acontecer, a bolsa tem que estar cada vez mais líquida, mais propício é o ambiente para uma empresa de tecnologia no Brasil entrar na bolsa. E aí, mais do que isso, né? Eu acho que pegando um paralelo com o mercado de capitais no Brasil, mercado de capitais, legal esse dado, assim, o mercado de capitais dos Estados Unidos, mercado de capitais dos Estados Unidos ele é mais líquido do que o mercado acionário. O que eu quero dizer com isso? Quando uma empresa tem que se capitalizar, ela não tem só uma ou duas opções. Ela tem o banco, ela tem o IPO e ela tem emissão de dívida, né? O brasileiro, a empresa brasileira, o empreendedor brasileiro, ele ainda não vê o IPO como uma forma de capitalização. Ou ele até vê, mas é algo tão distante para ele, é algo que, puxa, tem que ter algo tão colossal ali de Hum. preparação que ele deixa de tirar isso do pipe dele. E nos Estados Unidos é completamente o contrário. O cara monta uma empresa ali, cara, começa a ter um economics legal, cara, ele vai para a bolsa para se capitalizar e crescer. Aqui não é assim. Aqui Isso nem o grande consegue, né? Imagina o pequeno, né? O pequeno, então, esquece. né? A gente tem empresas muito menores abrindo capital, né? No mercado americano, no Canadá, em outras bolsas ali, que aqui seria impossível, né? Pensar, né? De uma Exato, startup, às vezes, de uma empresa menor abrir capital, né? Nesse sentido. exato, exato. Mas enfim, mas eu acho que a gente não tem como mudar, não tem como reclamar, então vamos diversificar, né? A gente tem coisas boas no Claro. Brasil, né? Investimos no Brasil e diversificamos também onde tem, né, opções. Aí o livre mercado, né? Eu como empresa tenho a liberdade de abrir o capital no Brasil ou nos Estados Unidos, eu como investidor tenho a liberdade, né, de investir no Brasil e nos Estados Unidos, né? O problema é que muita gente não sabe, né? Que é tão simples, tão Né? fácil, né? Você tanto abrir capital não é tão simples, mas você investir é muito simples, né? Seja aqui no Brasil, seja no mercado americano, qualquer mercado, você consegue hoje, né, facilmente fazer isso. Com E aí, certeza. finalizando ali sobre os mercados, Rafael, até o pessoal perguntou ali, né, dos mercados que estão em alta, que estão. Eu acho que tu comentou ali um negócio bem bacana que eu marquei, que, cara, as pessoas não vão deixar de comer, as pessoas não vão deixar de vestir roupas, né, as pessoas não vão deixar de andar de avião, né, obviamente, como toda crise, né, e não é a mudança não acontece na crise, né, a mudança ela acontece durante uma sucessiva, né, de acontecimentos, um tempo grande, e na crise é só um reflexo, né? Mas a mudança ela vem acontecendo dia após dia, só que as pessoas não percebem. Óbvio que a gente tem mudança de comportamento, mudança de consumo, mudança de muitas coisas, mas tem muita coisa básica que vai continuar sendo como sempre foi, né? Ninguém vai parar de andar de avião, ninguém vai parar de viajar, ninguém vai parar de comer, de se vestir. Então, obviamente que tem empresas talvez vão ser substituídas no mercado, mas falando de setor especificamente, são setores que sempre vão existir, vão continuar, né? Claro. E aí outros setores quentes, né, como que a gente comentou de varejo online, de e-commerce, de tecnologia, né, obviamente que estão em uma alta, estão em uma ascensão, né, cresceram muito em alguns fatos ali, né, em relação à própria crise, e não tem por que pensar que não vão continuar crescendo, né? A gente fala do e-commerce, eu falava na semana passada sobre isso também, né? Apesar dessas altas monstruosas, a gente está falando de percentuais insignificativos, né, no Brasil, né? E-commerce 5% do que é vendido no Brasil, enfim. Então a gente tem a oportunidade desde as empresas que estão crescendo, porque tem muito chão pela frente, e das empresas que estão lá embaixo, porque vão precisar ainda ser consumidas, ser usadas depois da crise, né? Então, acho que o desafio é conseguir escolher, né? No É meio de isso. tantas opções, né? É um desafio. Eu acho que o que você me comentou aí, isso aí é uma pergunta aí sobre as aéreas, aí pegando aí esse gancho de setores, até puxando para um lado de empreendedorismo, né? Eu acho que, pessoal, a gente tem que analisar as empresas pela capacidade que elas têm de transformação. Eu não vou vender facilidade, porque não é tão fácil assim. Mas talvez eu vou vender simplicidade. Pessoal,
olhando o setor é um setor que vai continuar ou é um setor que você acredita que vai morrer? O setor bancário vai passar por uma transformação? Claro, eu sou um agente dessa transformação, um dos agentes dessa transformação, então claro que ele vai passar por uma transformação. Mas o setor bancário vai deixar de existir? É claro que não. E aí você já vê um banco Itaú comprando parte da XP. Isso mostra que o Itaú é um banco que está se posicionando para o futuro. Né? O Banco Itaú é um banco que vem fechando sucessivas agências, vem trabalhando com home office, é um banco que está se posicionando diante da crise e até antes da crise, como o João bem disse. E aí, pegando ali o setor aéreo, né? O setor aéreo vai deixar de existir? Claro que não. Mas vocês talvez tenham que mergulhar dentro da empresa, e aí tem várias formas de fazer isso, tá, pessoal? Estudando mesmo, né? Tomando conta do patrimônio de vocês, né? Vocês têm que fazer isso. É responsabilidade nossa quanto investidor, enquanto pessoa física, dono do patrimônio, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nessa empresa. Qual é a capacidade dela de transformação? O que que ela está vendo? O que que ela está prevendo? Como é que ela está se posicionando? O que que ela está fazendo? Né? E é nessa empresa que você tem que. Você acredita nessa tese? Você acha que é isso aí? É nessa empresa que você tem que investir. Né? Então, eu acho que é muito por aí. Né? Eu acho que o João disse muito bem sobre os É. setores vão continuar, eles vão ser perenes, eles não vão deixar de existir. E o Brasil tem tão poucos setores na Bolsa que, assim, dificilmente a gente vai ter um setor que vai deixar de existir. Né? Então, eu acho que o caminho Obviamente que é esse. a gente investe em empresas e não em setores, né? Vão ter setores que vão Claro, continuar existindo, né? E dentro de cada setor, como sempre existiu, vão ter empresas boas e empresas ruins também, né? Mas aí entra o é conceito da claro. diversificação, o conceito de análise, como você comentou também. Eu sei que é um processo que tem vários critérios, né? E depende da filosofia, mas o que tu deixaria de dica ali, Rafael, para o pessoal que quer escolher uma ação, né? Como que eu faço para escolher uma empresa? Quais são os critérios que eu analiso, né? Vou para segmentos que eu tenho mais conhecimento, que eu tenho mais afinidade, né? Penso em ter uma carteira. Eu sei que tem várias filosofias, né? Tem aquela filosofia, não, eu vou ser bem diversificado, ter uma carteira com vários segmentos, várias ações diferentes. Né? Tem estudos que mostram que até um nível de diversificação faz sentido, e mais do que isso não. E até filosofias que prezam por menos diversificação, onde eu tenho mais conhecimento e mais controle sobre as empresas que eu estou investindo. Né? Qual que é a tua filosofia, qual que é a tua visão sobre isso na hora de montar uma carteira, né, de investimento? Legal. Eu acho que o mercado financeiro ele é feito de opiniões. E não existe consenso. Né? Na minha opinião, Sim. não existe Come consenso. tudo, né? Né? Come Como em quase tudo. tudo. Né? A gente já comentou. Então, acho que não existe uma fórmula mágica. Ah, é isso que funciona. Das três aí que eu percebi que você falou, eu tendo a gostar das três. O que vai determinar? O cliente, né? O dono do patrimônio, ou eu como pessoa física. Falando da minha posição, eu acho que eu sou a favor da diversificação. Eu sou a favor da diversificação por setores. Eu sou a favor de um setor que você, pelo menos, sabe algo do setor. Né? Algo que, poxa, se eu ler essa notícia, eu vou saber. Eu sei como é. Eu compro o Vale, vamos lá, vamos dar o seguinte exemplo. Eu compro o Vale, poxa, eu sei como é que opera o minério de ferro, eu sei como é que está flutuando. Legal. Mas aí, se a gente for para celulose, cara, eu não entendo muito de celulose, né? Eu não entendo muito, cara, se tá na baixa, se tá na alta. Então, não é um setor que eu invisto. Então, esse setor eu vou tirar da frente, né? Eu acho que ter muitas ações na carteira, eu acho um pouco temerário. Né? Se uma ação já dá trabalho de você acompanhar, imagina 15. Né? Então, assim, cuida. E aí parece que tô vendendo o meu jabá aqui, fazendo meu jabá aqui, mas assim, conte com um profissional. Eu acho que é interessante contar com um profissional. Né? E esse profissional também contar com um profissional. Né? Existem profissionais incríveis no Brasil de análise de ações. Né? Eu acho que são várias formas de se analisar uma ação. Saber se uma ação está barata ou não. Só preço por lucro ali, os múltiplos dela. Às vezes você está pegando uma ação barata, mas é porque ela tem que estar barata, né? O people dela está bagunçado, a governança dela está zoneada. Então, assim, é um pouco do que você tem que analisar. Eu acho que vale a pena você começar com ações que são mais são blue chip, né? Você que está começando e talvez você não tenha um aconselhamento de alguma pessoa, comece por ações grandes, empresas que você tem certeza que elas estarão daqui a 10 anos.
né, com setores que você tem certeza que não vai passar por uma grande transformação e talvez a empresa que você escolheu não vai se adaptar. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Eu acho que até saiu uma pergunta aqui que eu acho que Legal. é interessante falar, ó, que sobre assinatura de carteira recomendada, né? Eu acho que é válido ter uma análise junto, né? Nós, dentro da Monte Bravo, hoje temos uma casa de research junto conosco, porque se a gente vende assessoria, vende profissionalismo dentro de um setor, a gente também tem que confiar no profissionalismo em outro setor, né? Então, hoje a gente tem uma casa de research conosco, porque é uma pessoa que está debruçada ali na análise de setores, análise de ações. Então, eu acho válido sim. Eu acho válido sim. Não tem porquê, né? Não contar, talvez, se você quer investir, né, de fato, em ações individualmente, né? Você provavelmente tem outras atividades, tem outras prioridades na sua vida. Você não tem como analisar, né, Claro, profundamente, né, segmentos e empresas e por que não contar, né, com pessoas e profissionais que já claro, fazem esse trabalho. Obviamente que claro. você vai tomar essa decisão, né? Essa semana E saiu também acho que uma. muito. Pode falar. Não, só ia comentar ali que tu comentou ali só para reforçar, né? Acho que é muito do perfil de cada pessoa, né? Não tem uma forma mágica, né? Não é a carteira recomendada do Rafael, do João, do fulano, do ciclano, até porque, como qualquer coisa, né? Tu vai perguntar qual que é o melhor exercício para emagrecer, né? Ou qual que é a melhor coisa para alcançar tal resultado. Depende de cada pessoa, Depende. cada objetivo, cada situação, né? Cada momento. Então, acho que até um cuidado importante, né? Para não sair querendo copiar o que outras pessoas fazem, né? Copiar carteiras de outras pessoas, se talvez não é esse o teu perfil, não é esse o teu objetivo, não é esse o teu conhecimento, né? Por isso você tem que ter uma base de educação financeira e contar com algum Com um profissional para te profissional. auxiliar, né? Não tem Exato. uma forma mágica para isso, né? Tem É, princípios básicos, né, que tem que ser cuidados, como o Rafael comentou, de escolher empresas sólidas, obviamente, empresas que já vem de longa data, ainda mais se você está entrando no mercado agora, né? Mas enfim, cada um tem um perfil de investimento diferente, e não vai fazer um ser o arcabouço, igual, né? fazer um arcabouço dentro da sua carteira, né? A gente está falando muito de ações aqui, mas existem N Exatamente, eu outras até ia entrar nesse assunto também, exatamente. classes de ativos para a gente conversar, né? E montar um arcabouço dentro da sua carteira, né? Se você não tem ações hoje, comece com 5%, não vai começar com 20%, né? Você vai comprando sempre, né? Lembra do estudo que eu falei, né? Vai comprando sempre, vai aumentando a posição pouco a pouco, realizando o lucro, fazendo uma boa diversificação. Existem várias outras classes de ativo que continuam muito, muito aquecidas no Brasil. Legal. Fundo imobiliário é uma delas que vocês olham bastante, operam, qual que é a visão aí do. Gosto, Teve, gosto teve bastante. menos oscilação do que mercado financeiro tradicional, ou também teve quedas, Se a quedas gente for analisar, se consideráveis? a gente for analisar friamente, o índice de fundo imobiliário caiu bem menos do que o índice de ações, né? O IFIX caiu Uhum. bem menos do que o IBOV, mas a contramão ela é verdadeira também. Ele cresce bem menos rápido, bem mais Sem devagar dúvida. do que o Ibovespa, né? Mas o fundo imobiliário tem uma beleza. Primeiro, que o seu dividendo é isento, né? E isso não é uma realidade nos Estados Unidos. Os REITs nos Estados Unidos eles são tributados, então isso é uma E, maravilha. e vamos aproveitar enquanto isso ainda existe, né? Sabe lá quanto tempo vai Exatamente. durar, né? É um benefício Exatamente. muito importante. Exatamente. E o que é interessante é que com a Selic baixa, os dividendos dos fundos imobiliários ficam muito atrativos, assim, extremamente atrativos, né? E acaba que o mercado de aluguel ele fica aquecido, né? Porque com a Selic baixa, automaticamente esse investimento está arrediado. Né? Então, em linhas gerais. Né? Então, eu acho que é um mercado extremamente aquecido, é um mercado que está bem maduro no Brasil, você tem muitas opções, e aí vale, parece que a gente está chovendo numa olhada aqui, mas vale o mesmo padrão de diversificação, você não vai colocar todos os seus ovos na mesma cesta de setor, né? Aí vem sempre aquelas perguntas, Rafael, você investe em fundos de shopping? Por que não, gente? Sim, por que não? O shopping não vai deixar de existir. Né? Shopping não tem essa conversa no Brasil como existe nos Estados Unidos, de shopping nos Estados Unidos está morrendo. Beleza, nem sei, nem me aprofundei muito nesse estudo, mas lá beleza, pode ser que lá morra, ou diminua drasticamente. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil a gente tem que lembrar que os shopping centers são dentro de centros urbanos, tem uma questão de segurança também muito forte, existe uma questão cultural muito forte. Claro, teve uma queda, vai passar por uma queda forte no tempo, mas não tem por que deixar de existir. Né? Não é uma recomendação de compra, mas é uma ideia de. Não é um setor que morre, né? Não acredito nisso.
mas você tem N outros setores, laje corporativa, logística, fundos de papéis, fundo de fundos, e isso tudo tem que estar na sua conta de diversificação. Né? Então, eu sou muito bullish em fundo imobiliário. Eu acho que em renda fixa, né, a gente tem que perceber, e aí vem um papo um pouco mais técnico, mas tentando ser simplório aqui, a gente tem que perceber que quando a bolsa cai, a percepção de risco no Brasil aumenta, né? Então, juros futuros no Brasil, quando a gente vai olhar o DI futuro, que é onde muitas das nossas Bs de referência, onde o Tesouro Direto faz a sua referência para precificar os seus ativos, e aí, por consequência, os créditos privados a mesma coisa, né, títulos bancários a mesma coisa, eles se apreciam, né? Então as taxas eles vêm mais apreciadas. Se a gente for comparar, a gente está negociando taxas que a gente não negociava tinha 2, 3 anos, né? Então isso é uma oportunidade. E lembrando que crédito privado no Brasil existe outro benefício de uma boa parte dos ativos também tem isenção de impostos, né? Então a gente precisa aproveitar isso. Legal. Em resumo, né, o princípio já antigo da diversificação continua mais válido do que nunca, né? Acho que muita gente busca, né, de novo fórmulas mágicas, busca cursos, busca gurus, né, da educação financeira, sendo que se você fizer o básico, né, investir regularmente todo mês, né, montando uma carteira diversificada de renda fixa, de ações, ações do Brasil, ações do mercado americano, fundos imobiliários, e continuar trabalhando, continuar empreendendo, gerando riqueza, né, e aportando mensalmente numa carteira diversificada, e ainda, né, com acompanhamento de uma empresa, de algum profissional, né, não tem como no longo prazo, né, isso não ser positivo, né? Às vezes a gente quer reinventar a roda, a gente quer buscar alternativas mais rápidas, né, a gente quer buscar opções de rendimentos, né, melhores, né, foge do básico, sendo que o básico, né, e o óbvio é o que sempre funcionou e o que sempre vai funcionar, né? Então, O Alfredo, que a gente conheceu junto, não sei se a gente conheceu junto, mas eu conheci ali quando a gente sim, estava ali, fala uma coisa que é muito interessante, o óbvio dá dinheiro. Né? Então, uma coisa exatamente. que eu pego muito dele, isso, e sempre penso, cara, o óbvio dá dinheiro, sobretudo no Brasil. E aí saiu um comentário desse lá em cima, né? O mato no Brasil ainda é muito alto, pessoal. E aí eu acho que a gente, levando um pouco para o lado empreendedor, pessoal, pega uma grande dor, né? No Brasil existem muitas oportunidades de dores. Resolva essa dor. Ela pode ser até ser pequena, né? Ela pode até ser, não precisa nem ser uma grande dor. O ponto é que dentro do Brasil você tem muitas dores para resolver. Sim, muitas, Exatamente. muitas. E eu acho que a gente tem empresas na bolsa que resolvem muitas dessas dores. A gente tem empresa emitindo dívida com muitas dessas dores. A gente pega fundo imobiliário, essas assets que estão emitindo fundo imobiliário estão resolvendo alguma dor. Então é um pouco disso aí. Eu acho que esse mindset que a gente tem que ter. A gente tem recorde de CNPJ sendo abertos nos últimos 6 ou 9 anos. A perspectiva é que a gente, a cada 3 anos, a gente triplique o número de CNPJs, sobretudo num ambiente de juros baixos, né? As pessoas, claro que elas procuram e se amadurecem mais no mercado financeiro, mas é óbvio que as pessoas estão tirando dinheiro do mercado financeiro para colocar na economia real. E eu, como um profissional do mercado financeiro, sócio de uma empresa de mercado financeiro, fico feliz com isso, fico feliz porque é sinal que o Brasil vai crescer, é sinal que a gente vai ter uma agenda mais positiva, que a gente vai ter um ambiente um pouco mais fértil de geração de emprego, né? Isso é um dado legal. O maior gerador de emprego não é o funcionalismo público, como muitas pessoas acreditam. O maior gerador de emprego no Brasil é o micro, pequeno e médio empreendedor. Esse é o maior gerador de emprego. E quer uma fórmula mágica, a gente sair dessa crise mais rápido, gerando mais emprego. Ponto. Simples assim. Então a gente tem que Sim. pensar em empreendedorismo, tem que investir em empreendedorismo e tem que seguir nisso. Esse é o caminho. Show de bola, Rafael. Maravilha, cara. Acho que tem muita coisa para a gente falar, né, sobre esse assunto, né? Vai longe, mas acho que deu para a gente cobrir vários pontos também. Eu queria aproveitar aqui nesses nosso tempinho final também para poder explorar um pouquinho mais o lado empreendedor aí do Rafael, né? A gente falou bastante aí de investimento, né? Acho que até trazendo aí da nossa experiência do gestão, né? Do gestão 4.0, onde a gente falou muito sobre cultura, sobre liderança, né? Sobre transformação ali, como tu comentou, transformação digital, apesar de um pouco clichê, enfim. Mas como que é hoje essa, né, como que é esse lado, né, falando da Monte Bravo especificamente, né, você tem uma equipe aí com
pelo que eu vi, mais de 250 pessoas, né, no mercado, em tese, tradicional, que é o mercado financeiro, né? E aí até eu faço um parênteses para ti, porque eu lembro que há 10 anos atrás, e eu era assim também, 10, 15 anos atrás, todo mundo queria trabalhar no mercado financeiro, né? Trabalhar num grande banco, trabalhar numa grande corretora. Eu lembro que meu pai sempre falava para mim entrar num grande banco e seguir carreira no mercado financeiro. E nos últimos anos a gente viu principalmente dos jovens, né, essa busca muito grande por empresa de tecnologia, por startup, né, empresas um pouco mais cool. E aí agora, talvez até a própria XP, eu acho que é um grande case disso, né, do financeiro com tecnologia junto, né, porque tá juntando as duas coisas. Mas como que é? Compartilha um pouco para nós em relação à cultura de uma empresa no mercado financeiro com 250 pessoas, né, como que manter a cultura, a gestão, a liderança, né, nesse ambiente. Legal. Eu acho que cultura é o pilar central da nossa empresa. Cultura é algo que ele tem que ser o cerne, o alicerce de toda e qualquer empresa. A cultura a cultura vai edificar os teus próximos passos, né? E principalmente numa empresa como a nossa, a gente demorou 7 anos, João, para fazer o nosso primeiro bilhão, né? E hoje a gente cresce praticamente ao passo de 1 bilhão a cada 2, 3 meses, né? Então a gente é uma empresa com crescimento exponencial. O nosso crescimento ele se dá muito em pessoas, a gente escala o nosso negócio muito em pessoas, então a gente vem numa franca expansão, o que é ótimo para a gente pegando o gancho ali da geração de emprego, né? Então a gente é uma empresa geradora de emprego, é uma empresa geradora de valor, geradora de caixa. Só que o que faz a gente se manter firme no nosso propósito, né, que é diminuir, né, a distância entre o nosso cliente e o mercado financeiro, né, os sonhos dos nossos clientes através do mercado financeiro, é cultura, né? E a nossa cultura, se eu fosse dizer em poucas palavras, é a cultura com o cliente no centro de tudo, né? A gente tem a cultura de dar o melhor para o nosso cliente. A gente vende algo, João, e isso toda empresa do mercado financeiro, a gente vende algo que a gente não controla, né? Imagina se eu for só um vendedor de produto, um vendedor de rentabilidade. E alguma hora eu vou errar, né? E eu não quero, e a gente não quer ser o time invicto. A gente quer ser o time campeão. A gente quer ser o time que ganha mais do que perde, né? Mas a gente tem noção que a gente não vai ser campeão invicto, né? E isso é um alinhamento que a gente faz com o nosso cliente, né? A gente tem muito a cultura do espírito vencedor, né? Da competitividade. E a competitividade a gente vê algo positivo, que é a busca da melhoria, a busca de você ser melhor do que você mesmo, melhor do que seu par, mas na bola, né? É você aprender com ele. A gente tem a cultura do dono, né? Nós somos uma empresa de donos, né? E isso muda muito na ponta, isso muda muito o brilho no olho do nosso assessor na ponta, isso mexe com a forma com que o nosso assessor atende e trata o nosso cliente, né? Então a gente está construindo uma empresa de donos, isso é uma coisa bem importante para a gente. E a gente acredita muito que é essa cultura que vai levar a gente adiante, né? A gente quer fechar o ano, esse ano, com 15 bilhões, né? Então a gente vai mais do que dobrar. Em 2024 chegar a 100 bilhões em assessoria, né? Então, e como é que a gente vai chegar nesses números? Com certeza vai ser através da cultura, né? Eu acho que a forma com que o mercado financeiro vem crescendo, eu acho que é muito pelos profissionais que a gente tem hoje. A gente é bom em trazer boas pessoas e a gente acredita muito que são essas pessoas que vão levar a gente adiante. E o mercado financeiro como um todo hoje conta com ótimos profissionais, né? Eu acho que o mercado financeiro, o que as pessoas identificaram lá atrás e os próprios fundadores da empresa pensaram lá atrás, foi que o mato era muito alto, né? Isso foi uma frase, e saiu aqui nos comentários, mas foi uma Sim. frase que eu ouvi do Romeu Zema, num evento que eu tive oportunidade de ouvir ele falando. Ele fala que quando o mato está alto, até foice cega corta, né? E a gente percebeu que o mato estava alto, o mercado financeiro era uma várzea 10 anos atrás, e a foice cega começou a cortar. Só que a gente foi amolando e foi ajustando, foi ajustando. Daqui a 10 anos a gente vai enxergar que a nossa foice hoje estava muito cega. E é isso que vai levar a gente adiante, é bem por aí.
o trabalho da noite para o dia que levou 10 anos, né? 10 anos. Como todo, como Nosso todo sucesso projeto, né? do dia para a noite levou 10 anos. É bem por aí. Legal. Legal. Até teve um comentário ali, diferencial da Magalu, né? Cultura forte. Eu acho que a gente fala muito, né? Hoje em dia, ouve-se falar muito sobre cultura, né? Sobre gestão, às vezes até um pouco, fica um pouco padrão demais, mas quando a gente vê na prática, né, e começa, a gente até como empresa, como pega aqui, enfim, a gente se movimenta dentro de várias empresas grandes, né, do mercado de varejo, de e-commerce, a gente vê na prática realmente como a cultura faz diferença, né, como a cultura, a gestão de pessoas, né, esse sentimento aí, seja sentimento de dono, de cliente, enfim, como de fato o único valor agregado de um business e como isso reflete, no final das contas, no resultado financeiro da empresa. Né? Então, não por acaso, até fazendo um gancho, né, para o mercado financeiro, quando você vai investir numa empresa, você tem que conhecer muito bem, né, quem são as pessoas, quem são os fundadores, quem são os diretores, qual que é a cultura dessa empresa, porque mesmo que essa empresa pode até estar bem agora, mas é muito difícil que no médio e longo prazo, uma empresa que não tem a cultura, que não tem esses princípios, esses valores, né? E às vezes, óbvio, quem está de fora nem sempre é fácil de identificar isso, né? Mas quanto mais tu conhece da empresa, mais o segmento, a gente vê como realmente, né, essa palavrinha tão intangível, né? É difícil de tangibilizar essa palavra cultura, e a gente também fala muito sobre isso dentro da Pega Aqui também, mas como isso de fato é um diferencial, né? E como isso É talvez é isso. um dos principais motivos, né, do E aí até crescimento dessa colocando um empresa. tempero nisso e pegando o que ele comentou sobre a Magalu, eu acho que é people mais cultura, né? São pessoas, é Sem o dúvida. time mais cultura, né? Quem são os maiores mensageiros da cultura são as pessoas que estão dentro dela, né? Então, eu conheço um pouco da história da Pega Aqui, eu sei que vocês dão muito valor ao time e dão muito valor à cultura, e é exatamente isso que a gente faz. E se a gente for pegar os pares que dão certo, não precisa nem ser par, mas as empresas que dão certo são as pessoas que pelo menos, são as empresas que pelo menos o top 10 de prioridade delas tá esses Sem dúvida. dois pontos. E o legal é que os princípios são os mesmos, desde uma startup, o cara que está começando um negócio agora, né, de trazer as pessoas certas, né, seja como sócio, como primeiros funcionários da empresa, ou seja de uma Magalu, ou seja de uma empresa listada na bolsa, né, as pessoas, seja para uma microempresa, uma startup, uma grande empresa, é o que faz a diferença, né, e é o É que a gente tem isso. que analisar, seja a gente quando vai começar um negócio, seja quando vai investir, é o que tem que muito mais do que números, balanços, gráficos, setores, né? Beleza, e quem que é o cara que está por trás ali, né? Não por acaso que a gente é muito mais nítido no mercado americano, a gente vê aquela figura do fundador, do CEO, né? A gente tem aqueles CEOs clássicos, né? De um Facebook, de uma Amazon, de uma Tesla, e aqui no Brasil nem tanto, né? A gente tem poucas empresas ainda que têm essa Essa figura. cultura, né? Essa visão forte, né? E isso É isso. muda muito, né? É Sem dúvida. isso. O Instagram vai derrubar Legal, a gente Rafael. já já. Acho que tá acabando. Vocês querem deixar aí algum recadinho final, mas quero te agradecer aí pelo papo. Eu quero comentar, pô, não podemos esquecer disso. Essa semana tem um baita do evento aí que o Rafael está É organizando com a isso. Monte Bravo Investimento. Eu vi que vai ter um monte de gente fera, né? É Luiz isso. Helena, Rony, né? O Guilherme da XP, Carlos Wizard. Então deixa o convite aí para a galera participar também, cara. Um dos quase que temas central aqui que a gente falou sobre a Magazine Luiza vai estar com a gente essa semana, Luiza Trajano. Hoje a gente vai ter Carlos Wizard falando. Vai ser uma semana de lives. Me manda um direct que eu cadastro vocês. Ele vai ser todo o cachê desses palestrantes vai ser convertido para uma campanha que a gente também liderou para ajudar, né, a solidariedade nesse momento. Fica o convite para todo mundo. Me manda um DM que eu mando mais informações. João, quero agradecer o convite. Cara, eu sou teu fã aí, sou teu fã da tua história, do que você faz e do que tu já fez. Eu acho que, cara, desse tipo. Também é esse tipo de pessoa que a gente precisa, não vou só excluir todos os outros, mas também é esse tipo de pessoa que a gente precisa para a nossa transformação. Quero te agradecer, a gente ainda descolou aí uma visita lá na Magazine Luiza. Aceito o convite aí quando eu estiver em São Paulo. Cara, obrigado aí pela Maravilha, Rafael. Que participação e agradeço. pela mediação disso aí, pela iniciativa. Maravilha, Rafael. A live vai ficar gravada, pessoal. Você pode assistir depois. Essa semana, amanhã, meio-dia, tem mais bate-papo e acompanhe aí o evento aí dessa semana da Monte Bravo também. Valeu, Rafa. Fia, Brigadão, cara. Um valeu. abraço. Até Abraço, mais. tchau, tchau.